O profissional está menos disposto a sacrificar o tempo livre para trabalhar e a nova geração chega para estabelecer essa tendência. O gap de líderes se aproxima. Como evitar? Ser promovido e crescer na empresa pode ser uma das principais métricas de sucesso profissional, mas não para a geração Z. Pesquisas recentes mostram que os mais jovens não têm ambição de chegar ao topo, seja por falta de preparo, de confiança ou simplesmente interesse. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula magna do MBA de Liderança da Faculdade Dunamis. Nós estamos muito felizes em ter você aqui conosco e eu espero que você esteja com altas expectativas, porque durante essas aulas nós queremos apresentar o que, na nossa opinião, é a maior oportunidade dessa nossa geração. Mas antes de iniciarmos, nós queremos te conhecer. E por isso eu quero te convidar agora a você enviar no chat o seu nome, a cidade de onde você é e o porquê você se inscreveu na aula magna. Ao longo dos próximos 7 dias, você assistirá a 4 aulas profundas e totalmente gratuitas sobre liderança. Na aula de hoje, ministrada pelo nosso presidente da Faculdade Dunamis, o Tel Hayashi, você irá aprender sobre o maior vácuo de liderança da história. Será ensinado como transformar a crise iminente de liderança em uma oportunidade que poucos estão prontos para abraçar. O porquê você pode e deve ser um líder forte e qual a solução para vermos uma transformação social sustentável, garantir que você se destaque no mercado de trabalho. Um líder é muito mais do que só aquele que ocupa uma posição de autoridade e gerencia uma equipe. A verdadeira liderança está enraizada na capacidade de enxergar o potencial inexplorado em outras pessoas, oferecendo suporte e encorajamento para que elas possam alcançar as suas próprias alturas. Liderança é sobre criar um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas e incentivadas a superar os seus próprios limites, reconhecendo que o verdadeiro sucesso sempre é construído através do crescimento coletivo. Um líder visionário não só tem uma visão clara de onde ele deseja ir, mas também consegue articular essa visão de forma que ressoe profundamente com aspirações e valores dos outros. Ele é um catalisador para mudanças, guiando sempre com empatia e inteligência emocional, e reconhecendo que a verdadeira influência se constrói através do impacto positivo e duradouro na vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui, que você como aluno da Faculdade Dunamis possa alcançar cargos de destaque em empresas e organizações por fazer a diferença com o poder do Espírito Santo e também as melhores práticas do mercado. Lançada no segundo semestre de 2023, a Faculdade Dunamis hoje conta com mais de 1.000 alunos divididos em 5 cursos de graduação, 2 pós-graduações e o MBA de Liderança e Gestão Estratégica. Caso você não saiba, MBA significa Master in Business Administration e representa um curso de pós-graduação lato sensu voltado à prática profissional. Dito isso, eu quero te apresentar o professor que te conduzirá nessa aula magna. Um líder que tem trabalhado por um avivamento sustentável que culmine numa reforma social. Tel Hayashi é o líder do movimento Dunamis e também é o pastor sênior da Zion Church. Formado em psicologia pela Liberty University nos Estados Unidos, fundou em 2008 o Dunamis Movement, um movimento de jovens para-eclesiástico com foco em despertar uma geração que transforme a sociedade ao estabelecer o reino de Deus. Há mais de 16 anos, ele vem trabalhando para desenvolver líderes em todas as esferas da sociedade que, com valores bíblicos, impactem o nosso país e outras nações. Além de gerir recursos e processos, ele tem sido fiel e frutífero com a liderança de pessoas. Trata-se de um líder que se destaca pela inovação e disrupção. Casado com Junior Hayashi desde 2012, teve 4 filhos lindos, Zach, Koa, Beni e Kyla. O Tel também é autor de obras como Next Level, Reino Inabalável, Nuvem de Glória e Um Poder em Movimento. E antes de iniciarmos essa aula, eu tenho 3 coisas para te pedir. A primeira é que você elimine todas as distrações ao seu redor. Separe um caderno, um bloco de notas para absorver todo o conteúdo desses próximos dias. Todo o material que você vai ter acesso durante essas aulas é fruto do trabalho e contribuição de dezenas de pessoas ao longo de anos e anos. Então aproveite essa oportunidade que é única.
Segundo, ao final da aula 4, você receberá um certificado que só será distribuído para aqueles que estão inscritos. Então isso aqui é para você que está aqui nessa aula, mas talvez não esteja inscrito e também não está inserido nos grupos de WhatsApp. Eu preciso que você clique no link agora da descrição desse vídeo para ter acesso a todos os materiais e garantir também que você receberá o certificado ao final desse curso. E por último, liderar é influenciar e liderança não se faz sozinho. Nesse momento você tem a oportunidade de transformar a vida de uma outra pessoa. Então, se você está aqui e conhece pelo menos 3 outras pessoas que também deveriam estar aqui, crescendo em liderança, nós estamos enviando agora no chat, nos grupos de WhatsApp e também na descrição desse vídeo um link para você liderar outras 3 pessoas para estarem aqui. Você consegue fazer isso? Agora que você está preparado com papel e caneta nas mãos, totalmente focado, inscrito na aula magna e já deu o primeiro passo na liderança ao convocar outros para estar nessa jornada com você, é hora de começarmos. Uma boa aula a todos. Seja bem-vindo à aula magna do MBA em Liderança e Gestão Estratégica da Faculdade Dunamis. Gente, sou Theo Hayashi, eu estou muito feliz por ter você líder, você é um líder, entrando nessa jornada junto com a gente aqui na Faculdade Dunamis, e os próximos dias serão intensos, então eu quero te dar 2 conselhos, tudo bem? Primeiro é anotar. Pega um caderno, abra um documento aí, talvez no teu computador, mas não assista essa aula sem fazer anotações. E o segundo conselho é compartilhar. Compartilha, você que está aqui, almeja melhorar a tua liderança. Eu te garanto que você também conhece outros líderes que estão nessa mesma trilha que você. Então pega o link dessa aula, envia agora mesmo para essa pessoa, para o teu amigo, para o teu grupo lá de WhatsApp. E quanto mais pessoas estiverem com você aprendendo nessa jornada, mais você vai poder processar esses ensinamentos, esses insights, e você vai ter um aprendizado até mais rico. Agora vamos começar então, pessoal. Para começar essa aula, primeiro ponto, anota aí, eu quero quebrar a primeira mentira. Qual é a primeira mentira? Que liderança é uma personalidade. Mentira. Liderança não é um traço de personalidade, um dom que só os escolhidos têm. Na verdade não, liderança é uma habilidade que pode ser ensinada e pode ser aprendida. Isso porque, para nós na Faculdade Dunamis, todos, sem exceção, são líderes. E a maioria das pessoas nem sabem que são líderes. Então o título, o nome dessa aula de hoje é Os Líderes que Não Virão. Os líderes que não virão. Eu quero te mostrar que estamos de frente para a maior crise de liderança deste século. Eu quero que você saia daqui hoje com um senso de urgência pelo que nós estamos vivendo no mundo hoje, por consequência de um vácuo. Por isso que temos crise. Existe um vácuo de líderes fortes, um vácuo de líderes íntegros. Mas o que é um líder? Em seu livro Liderança, Teoria e Prática, um clássico no assunto, Peter Nordhaus, ele define o líder como sendo alguém que influencia outros a alcançarem objetivos em comum. Um outro autor bem renomado de liderança, Warren Bennis, no seu livro Se Tornando Líder, ele resume o líder em alguém que consegue transformar visão em realidade. E também um dos maiores nomes na literatura de liderança é Peter Drucker, que vai ainda além simplificar quem é o líder. E nas palavras de Drucker, ele diz: um líder é simplesmente alguém que tem seguidores. Só isso. Então, com isso, nós já quebramos a primeira inverdade sobre o que é liderança. A inverdade propagada de que apenas poucos em altos cargos são líderes. Não. Considerando as definições clássicas dos atributos de um líder, eu quero propor então o seguinte: o líder pode ser definido por 3 fatores. Anota isso que eu estou te falando. O líder é uma pessoa que, número 1, toma decisões. O líder é uma pessoa que, número 2, resolve problemas. O líder é uma pessoa que, número 3, influencia os outros. Simples assim. Se você influencia algo ou alguém, mesmo que assim mesmo, você já é um líder. Então, se você está tomando decisões, se você está definindo destino, você está liderando. Se você influencia as pessoas para o bem ou para o mal, você já está liderando. E o fato é que liderar é inevitável. Deixa eu repetir.
Liderar é inevitável. Todos são líderes. Agora, o problema é a qualidade dessa liderança. E, para mim, meu preferido autor sobre liderança, estudioso John Maxwell, afirma: se você consegue fazer alguém chegar do ponto A para o ponto B, isso é liderança. O encargo de liderar não é apenas uma constante na nossa vida, mas é uma direção original de Deus para nós. Deixa eu explicar. É algo que Deus põe dentro do ser humano lá no Gênesis, lá no início do livro. É o que nós lemos em Gênesis 1:28, no começo do livro, e que os teólogos chamam de o mandato cultural. Deixa eu ler aqui. Ele diz aqui: e os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos. Está falando aqui de multiplicação. Espalhem-se por toda a terra e a domine. Está falando aqui de expansão e de domínio. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ele está falando sobre gestão da criação. Tá? Que nem eu te disse, isso aqui é um mandato cultural que o Senhor dá ao homem através da vida de Adão. E muitas vezes nós olhamos isso e nós não estamos entendendo que esse é o chamamento, a convocação original de liderança. É o mandato cultural do Senhor para a humanidade. Só que muitas vezes nós temos falhado em cumprir esse mandato cultural. E a realidade é que, como você e eu, nós sabemos, ser líder é influenciar, como já repeti aqui diversas vezes. Mas nós não necessariamente estamos vendo bons frutos em todas as lideranças ao nosso redor. Nem toda pessoa que está em cargo de liderança na sociedade investe na sua própria capacitação para elevar sua qualidade de liderança. Se você for ver os noticiários, se você for começar a pensar nos problemas da sociedade que incomodam hoje o nosso dia a dia, a geração em que nós vivemos, você vai começar a perceber então que esses problemas que nos cercam, eles têm todos uma raiz em comum. E a raiz em comum disso é falta de liderança. Uma máxima de liderança é: tudo é erguido e demolido nos ombros da liderança. Deixa eu repetir. Tudo é erguido e demolido nos ombros da liderança. Você vai ver então lapsos de liderança e vácuos de liderança ao redor na sociedade. Pega, por exemplo, na sua empresa. Pode ser que você veja lá uma falta de liderança por conta de um gestor que não definiu os processos corretos, um planejamento bem feito. Na tua cidade você pode ver que talvez a prefeitura ou a secretaria de certo setor do transporte faz com que o trânsito seja um caos, o metrô lotado. Ou quando você vai para fazer as tuas compras do mês no mercado, na hora de você pagar você vê então os preços inflacionados. O que é isso? Tudo tem a ver com gestão, tudo tem a ver com liderança. E isso tudo é falta de preparo dos líderes e falta de investimento em qualidade de gestão estratégica. É disso que nós estamos falando. Então você e eu, nós experimentamos problemas de liderança e gestão todos os dias. Desde o trânsito que nós enfrentamos para chegar no trabalho, na universidade, até o rumo da educação da nossa nação. Um estudo da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, analisa a segurança psicológica de diferentes organizações e conclui que a indecisão de um líder e falta de liderança firme são fatores que atrasam a produção, joga contra a produtividade, desmotivam a equipe e promovem uma cultura de trabalho tóxica, até abuso de autoridade. Traça sua raiz a falta de liderança. E eis a conclusão a qual este estudo chegou. Presta atenção. Equipes com liderança fraca frequentemente carecem da segurança psicológica necessária para se engajar em comportamentos de aprendizado, como buscar feedback, discutir erros e experimentar novas ideias. A ausência dessa segurança psicológica pode prejudicar significativamente o desempenho e o desenvolvimento da equipe. Amy Edmondson, nesse estudo da Universidade de Cornell. Então, veja que no nosso cotidiano, o nosso cotidiano ele é marcado por estruturas, ele é marcado por organizações sociais que têm líderes.
Você vê e enxerga isso. Talvez você esteja me escutando aqui falando sobre liderança fraca, liderança despreparada. E talvez você pense, Theo, mas então todos os problemas têm a ver com falta de liderança? Tem certos fatores que a gente não consegue prever. Sim, é óbvio que nós não conseguimos ter controle de todas as coisas e o imprevisível acontece. Acontece sim, mas é muito menos frequente uma empresa quebrar ou um serviço público falhar. É menos frequente um funcionário pedir demissão apenas por fatores imprevisíveis e incontroláveis. Mas é justamente nessas adversidades que a liderança vem à tona. Porque é nesses momentos o real potencial de liderança é colocado à prova. Quando as coisas fogem do planejamento, fogem do controle. Agora, eu sei que enquanto você está aqui nessa aula, você consegue pensar então em algumas pessoas, eu imagino que sim, que quando entre aspas, o calo aperta, né? Gritam com os outros, tornam-se líderes quase que ditatoriais, carteirada ou até mesmo jogam a culpa em quem não tem nada a ver com o problema. Pois bem, o bom líder, gente, é aquele capaz de tomar as decisões certas nas situações de pressão, nas situações difíceis. E a maioria dos problemas que vivemos hoje são causados por falhas nas lideranças do mundo. Lideranças que se prepararam e não investiram em sua formação como líderes. Então, quem já passou aí por experiências negativas, ao invés de ter um líder que é inspirador, que é excelente em servir as pessoas, como Jesus nos ensina que o líder servo é aquele que entende que ser o servo, ser o último, te põe na verdade na posição de influência. Se você já passou por situações onde você vê o oposto disso, ou conviveu com alguém que é autoritário, sem empatia alguma, sem tato, sem ter gerado algo relevante na vida, eu sei que você não está sozinho. Você não está sozinho, infelizmente. Tem um clássico de liderança, que é Liderança, né? O nome do livro, do autor James McGregor Burns. Inclusive, ele foi um vencedor do prêmio Pulitzer. Ele chega a essa mesma conclusão. Ele diz aqui: líderes fracos resultam em dor, corrupção, frustração e ainda problemas sociais. Então deixa eu repetir mais uma vez a fala de McGregor Burns. Ele diz: líderes fracos resultam em dor, corrupção, frustração e ainda problemas sociais. É incrível, né? Porque nós estamos vendo aí especialistas em liderança falando aquilo que Jesus já falava 2000 anos atrás. E a realidade é que existe um vácuo em liderança a ser preenchido. E esse vácuo é um vácuo de bons líderes, de pessoas preparadas, que entendem que é seu dever preencher esses lugares. Então, a pergunta fica: quem serão esses próximos líderes que vão preencher esse espaço, esse vácuo? Porque de um lado, esse vazio vai gerar crises, guerras, conflitos, problemas, disfunções. Mas, por outro lado, esse vazio vai gerar oportunidades, prosperidade, ética, prosperidade geracional, se eu e você investirmos no nosso preparo e se nós ocuparmos esse espaço. Então, essa crise é maior do que você imagina. Nós estamos hoje assistindo o maior vácuo de liderança em épocas recentes. E para te explicar melhor isso, eu vou dividir essa explicação em algumas partes. A primeira parte é a desistência generalizada de cargos de liderança. Deixa eu repetir. A desistência generalizada de cargos de liderança. Então, só em 2023 nós tivemos o número mais alto de pedidos de demissão dos últimos 20 anos. É isso mesmo. Em 2023 nós tivemos o número mais alto de pedidos de demissão dos últimos 20 anos. E os três principais motivos pelo qual eles estão pedindo demissão. Vamos lá. Primeiro, alto estresse. Número 2, preocupação com saúde mental. E número 3, desconforto em meio à pressão. Você percebe isso aqui? Uma fragilidade mental, uma fragilidade emocional, uma vulnerabilidade que tem causado então pessoas a pedirem demissão. Então, quando a gente olha
esse gráfico e nós olhamos esses motivos, o ponto em comum é cada vez mais as pessoas estão evitando as posições de responsabilidade. Então, gente, uma pesquisa da Visier mostra que 91% dos profissionais liberais não querem ser gestores de pessoas. O que quer dizer isso? Eles não querem ser líderes. Olha só, 91% dos profissionais liberais não querem liderar, não querem lidar com pressão. E, obviamente, eu não queria que a nossa situação hoje com o Brasil fosse essa. Não queria mesmo, mas infelizmente é. Então, com isso, a gente precisa entender que uma oportunidade de destaque é gerada, uma oportunidade para preencher esse vácuo. Então, no meio da nossa crise, enquanto há maus líderes e pessoas boas que têm medo de liderança, gera-se uma oportunidade para mim, para você, como líderes, como profissionais, para que nós venhamos nos levantar no meio de toda essa bagunça, desse caos, com preparo adequado. Isso representa para você no mercado de trabalho uma virada de chave na sua carreira. Sabe por quê? Porque uma das principais dificuldades hoje dos grandes líderes, sabe o que é? Adivinha só, é achar outros grandes líderes que têm potencial, pois já estão investindo na sua própria formação para se tornarem justamente as pessoas aptas para receberem o encargo de direcionar outras, a próxima geração. Então esse aqui é o primeiro problema. Agora, anota aí, a segunda parte, ou o segundo problema, é que líderes experientes estão abandonando o mercado. Deixa eu repetir. Líderes experientes estão agora abandonando o mercado. E teve uma pesquisa conduzida pela consultoria Challenger, Gray and Christmas, que apontou em 2023 um aumento de 55% no número de CEOs pedindo demissão. Isso aqui é um número recorde no século 21. Depois você pode ver essa pesquisa por si só. Então o que está acontecendo é, grandes CEOs e empresários de hoje não vão viver para sempre. A gente já sabe disso. Eles precisam de outras pessoas para quê? Passar o bastão. E você acha que eu mesmo não estou pensando nisso? Eu, como líder do Dunamis, obviamente que sim. Por isso mesmo que eu me preparei para trabalhar com a formação de novos líderes diariamente. Faz parte da nossa cultura. Sabe, você que é um líder, você precisa gerar dentro da tua organização a cultura de formação de novas lideranças. E eu dou a oportunidade justamente para pessoas que têm investido na sua formação como líder. Pessoas que falam assim, eu quero melhorar como líder. É nesses que você tem que investir. É para essas pessoas que você tem que dar a oportunidade. E a única maneira de ser eficiente é com líderes competentes. Nós sabemos disso. As nossas organizações são reflexo da competência dos líderes dentro das organizações. Então, a habilidade de formar líderes é a habilidade mais valiosa do mercado hoje. Ser um líder forte é importante, mas a única maneira de você escalar, empreender ou crescer ou expandir é sendo capaz de encontrar e treinar os próximos. Os próximos quem? Os próximos líderes. Então nossa crise é composta por alguns fatores, como eu te disse. Por um lado nós temos esse vácuo de liderança, como eu já mencionei, e do outro lado você tem agora líderes experientes abandonando o mercado. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que tantos os mais velhos, como também os mais novos, estão gerando esse vácuo. Só que é um vácuo multigeracional. Existe uma fuga generalizada das posições de liderança, dos que já são líderes, aos que poderiam um dia também serem líderes melhores. Então a minha pergunta para você é a seguinte, o que é que você vai fazer com esse cenário? E na minha opinião, as duas piores posturas que você poderia ter de acordo ou diante desse cenário, número 1 é você ignorar a situação, ou número 2, infelizmente, se conformar com a situação. E eu não quero, Theo Hayashi, eu não quero chegar ao fim da minha vida, olhar para trás, sem ter sido o líder que Deus me criou para ser. Ou viver a realidade plena do meu potencial. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. E quando o tempo passar, não adianta olhar para trás e ver que poderia ter feito mais, porque se passou, já passou. Então, quando nós vemos um vácuo e uma oportunidade em meio a uma crise, o nosso papel é o quê? Se prontificar, disponibilizar e preencher o vácuo. Pois bem, vamos seguindo, gente. Se você hoje apenas se conforma com seu
status atual, com certeza você já sabe para onde seu destino está já sendo traçado. Então, reconhecendo que há esse vácuo de liderança, como nós já estamos falando, nos próximos 5 anos dentro do mercado de trabalho, como é que a tua carreira vai ser impactada? Qual que vai ser a tua postura? Porque eu penso que a única opção para não se afogar com essa onda é se preparar para surfar nela. E algum tempo atrás eu mencionei aqui sobre o mandato cultural dado por Deus a Adão. E desde Adão nós vemos essa falha no encargo de líder, esse vácuo sendo permitido. Porque a queda da humanidade, lá em Gênesis 3, veio através de uma falha de liderança. E até hoje nós sofremos as consequências por conta dessa falha de Adão, de se omitir, de permitir um vácuo para que então Eva fosse ludibriada. Então o cenário hoje ele não é diferente. Nós temos líderes maiores por fora do que por dentro. E eles estão matando a si mesmos, ou matando, pior ainda, o destino de outras pessoas. E é isso que maus líderes fazem. Eles matam destinos. Destinos de vidas, destinos de famílias, destinos de igrejas, de empresas, até destinos de nação. E a realidade é que estamos vivendo essa crise de liderança sem precedente por conta da ausência de líderes capazes e inspiradores. E isso é realmente alarmante. Então o vácuo de liderança está nos empurrando infelizmente, para esse abismo. Porém, veja que interessante isso aqui que eu vou te mostrar agora. Um estudo da Forbes aponta que líderes têm um impacto maior na vida de um indivíduo do que terapeutas e tão grande quanto parceiros amorosos. 60% dos colaboradores em todo o mundo afirmam que o trabalho é o principal fator que influencia a sua saúde mental. Os gestores têm tanto impacto na saúde mental das pessoas como o seu cônjuge, ambos 69%. E ainda mais impacto do que o seu médico, 51%, ou terapeuta, 41%. Você está entendendo o poder de um líder bom? O líder bom tem influência acima ou tanto quanto um terapeuta, um médico, um cônjuge, porque é no ambiente do mercado de trabalho que a saúde mental é estabelecida, a estabilidade emocional é estabelecida, o senso de propósito do ser humano é estabelecido. Então, se você pensar no impacto positivo que um líder pode ter sobre a vida das pessoas, isso é algo impressionante. Agora eu vou falar particularmente, em todos esses anos de Dunamis e também pastoreando a Zion, eu vi coisas incríveis acontecendo quando pessoas com o coração no lugar certo ocupam lugares de liderança. São histórias após histórias, testemunhos incríveis de como Deus usa pessoas simplesmente disponíveis que vão falar: eu vou ficar em meio à pressão, vou estar lá preenchendo esse vácuo e vou continuar protegendo meus valores, minha ética e as minhas crenças. Para pensar, eu mesmo sou fruto de boas lideranças. Eu vejo para a minha vida, a minha mãe, a pastora Sarah Hayashi, fundadora da Zion, foi alguém que não desistiu de mim em momento algum, sempre me apoiou, deu retaguarda, me afirmou como filho, como líder. Eu tenho também o meu pastor, o meu pai na fé, Dr. Kingsley Fletcher, lá nos Estados Unidos, um homem de Deus que me adotou como um filho, literalmente. Eu fui parar na casa dele, trabalhando na igreja dele, dentro da casa dele, me dando a oportunidade de estar junto com ele na Carolina do Norte, aprender ministério junto com ele, a gestão de igrejas, liderança com ele. Então eu fico pensando, se eu não tivesse esses dois principais líderes da minha história que eu acabei de citar, que foram as pessoas que mais me influenciaram, eu creio que eu não teria dentro de mim a afirmação e a validação de suas referências que todo ser humano precisa. Deixa eu repetir. Todo ser humano precisa. O ser humano foi feito, foi criado para ser afirmado, especialmente pela figura paterna. Afirmado, encorajado, apoiado e ensinado. Então, eu fico pensando que a voz dentro de mim, 17 anos atrás, quando começamos o Dunamis, sempre foi o principal fator que me guiou, a voz de Deus. Mas a liderança dessas pessoas ao meu redor foi algo essencial para que eu não desistisse. Obviamente eu escutei Deus, mas essas vozes me apoiaram. Esses líderes me impulsionaram lá no início do Dunamis, em 2008, naquela época onde muitos
não sabiam o que era Dunamis, era um ponto de interrogação e alguns não acreditavam na visão. Na verdade, a visão começou numa sala pequena, que nem esse estúdio pequeno aqui que estamos, onde algumas pessoas falaram, é isso que nós vamos fazer. Então, o que eu estou querendo dizer resumidamente, e saindo aqui do âmbito pessoal, voltando aqui para a aula, ter tido tão boas lideranças e um coração obediente à palavra de Deus e as ferramentas necessárias fizeram com que tudo isso aqui, Faculdade Dunamis, o movimento Dunamis, fosse possível. Então não se engane que apenas ter o coração no lugar certo é suficiente. Não, você precisa se preparar para isso, para que você alcance posições de liderança relevantes. Então não basta um bom coração, é preciso de preparo. E de fato, um líder de jovens em uma igreja, um líder de um grupo de vendas, ou um supervisor de filiais de uma empresa, independente, o CEO de uma multinacional, precisam ter o coração de Jesus para liderar pessoas. Contudo, são suas habilidades que permitem acesso para você sentar na mesa. Olha só o que a palavra de Deus, vou citar a Bíblia agora, Provérbios 18, versículo 16, fala que o presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Tem uma versão que diz o talento. Ele fala assim, o talento vai abrir caminho ou alarga-lhe o caminho e te leva à presença dos grandes. Então o que eu estou querendo dizer é que sem técnica você não entra. Sem talento a porta não vai se abrir. Agora, também sem caráter você não fica na sala. A ética é importante para isso. Então, nós recebemos aí testemunhos de pessoas com o coração para Jesus, entregue, com a técnica afiada, porque investiram em si mesmo e por isso estão sendo promovidos. Cada vez mais cargos maiores, salários maiores e uma influência cada vez maior. Por quê? Porque o alinhamento dessas duas coisas é incrível. Você ter então tua habilidade refinada e você ter o caráter que te sustenta na sala. Então, debaixo dessa orientação certa, você vai ver essa aceleração genuína. E eu te relembro aqui que se você ignorar isso ou se conformar com esse cenário, como está a tua carreira hoje, lá na frente você pode se arrepender amargamente. Então, nós estamos passando por uma crise. Mas o que eu quero que você pense com honestidade é se você realmente vai se conformar ou ignorar o problema. Ou se você vai dar passos com ousadia. Então, todos os dias, um grande líder em potencial morre. Essa é a verdade. Seja por falta de preparo, seja por falta de coragem. Todos os dias o tempo vai passar demais e demasiadamente as oportunidades passam para alguns. E o meu e o seu tempo estão continuamente passando. Mas eu sei que eu não quero me contentar com apenas assistir à crise que nós estamos vivendo. Pelo contrário. O que nós queremos é fazer algo a respeito. Eu quero realmente fazer a diferença e eu sei que você também quer fazer a diferença. Bom, gente, vamos continuando. Há um termo em inglês que é timing, tá? A palavra, na verdade, é o tempo oportuno, o tempo certo. E a perda desse timing é aquela sensação de que eu queria tanto ter abraçado aquela oportunidade, ou eu acho que seria tão bom se eu tivesse ou podido ter vivido aquilo. Então, essa falta do timing, essa perca do timing é algo fácil de se visualizar em pessoas de mais idade. Tá? Algumas pessoas mais idosas, você vai conversando, você começa a escutar o arrependimento na voz, na conversa. E talvez alguns venham até pensar que poderiam ter feito mais, poderiam ter entregado mais e arriscado mais, ou deixado um legado mais relevante para o mundo ou para a próxima geração. E nesse vazio perigoso, eu creio que surgem figuras que não possuem capacidade necessária para liderar e outras que vão surgir justamente com capacidade para fazer o mal. Então, líderes fracos e despreparados, sem propósito ou visão alinhada com o reino de Deus, acabam assumindo poder. Então, igualmente ruim é quando pessoas que arquitetam o mal assumem o poder de influenciar e afetar a vida de tantas pessoas. E eu preciso ser muito franco contigo. Mais e mais notícias ruins nos aguardam se ignorarmos, se ignorarmos esse problema. Já aconteceu antes
na história vai se repetir. Então, quando as pessoas erradas assumem os cargos, isso é o que nós vamos ver. Genocídios, guerras, destruição, pobreza, repressão, instabilidade, declínio. E muito provável que você já viu e sentiu a consequência diretamente na tua vida de uma má liderança. Então, seja porque, assim como eu, você não teve um pai presente na sua infância, ou seja, por ter tido um pai presente e violento, ou disfuncional, ou ausente, ou por ter sido machucado por lideranças no trabalho, ou abuso de autoridade na igreja, ou por ter sido exposto, violado, seja o que for, traído. Igualmente, você foi ferido e machucado por lideranças ruins. E essas pessoas também devem ter passado pelas mesmas coisas, os opressores, os infratores. Mas a verdade é que viveremos como sociedade dias de ainda maior mediocridade, de mais morte, de mais dor, de ainda mais estatísticas que vão nos assustar, caso não venhamos interromper esse ciclo. Se nós não entendermos a urgência, essa que é a palavra-chave hoje, urgência, que há em traçarmos um futuro diferente, nada vai mudar. Se nós não tivermos essa determinação inabalável no Senhor, na palavra de Deus, seremos os próximos líderes em potencial, mas apenas potencial, nada mais. Não um potencial que chega na realidade, um potencial que fica só no potencial. E seremos líderes que não construirão algo de fato, que não vão mudar a história de alguém ou de alguma organização. E eu sei que isso não é o que você quer, e eu sei que não é o que vai acontecer em nome de Jesus na tua vida. Eu sei que a imagem do líder, infelizmente, nos dias de hoje, tanto na igreja quanto no mercado de trabalho, infelizmente, a imagem de líder está manchada. E quando a gente analisa os líderes ao nosso redor, para nós, liderança às vezes significa cansaço, não para nós, né, mas a sociedade. Liderança significa cansaço, significa estresse, significa pressão. E também você tem essa imagem do líder que reclama, que não gosta do cargo, que está sempre insatisfeito. Você olha para o líder e fala assim, cara, eu não quero ser um líder, esse cara é infeliz, mas eu e você temos a oportunidade de fazermos diferente. Então, a cada momento em que nós estamos fugindo desse comissionamento feito nos primeiros dias da humanidade, Gênesis 1, 27, pelo Deus Criador ao homem, Adão, aumenta então o desespero da criação pela manifestação de líderes realmente fortes. É isso que também diz lá em Romanos 8. E se o erro que vimos outros cometerem forem determinantes para a nossa omissão, vamos caminhar cada dia mais próximo do abismo, mas isso não vai acontecer porque nós estamos nos posicionando. Então, mais uma vez, eu digo isso para você, todos os dias morre um grande líder em potencial. Que não seja dito isso acerca da minha vida, acerca da tua vida. E eu sei o quão difícil é nós batalharmos contra essas estatísticas, e eu sei bem. E abrindo o jogo aqui com vocês, pessoal, como eu disse agora há pouco, eu vivi na pele o que é não ter um pai na minha infância. E eu sei o quanto isso gerou traumas, feridas, estigmas em mim que somente Deus pôde trazer cura. E talvez você também tenha que lutar até hoje contra as estatísticas. Porque as estatísticas eram bem menos favoráveis para a minha pessoa. Então, talvez, assim como eu também, que enfrentei dificuldades familiares, talvez você se encontre nessa situação. Talvez na sua infância você passou por isso, desafios que influenciaram o teu desenvolvimento pessoal, mas hoje existe uma oportunidade para revertermos isso. Então, poucas pessoas sabem, mas o projeto da minha vida é o Dunamis. Na verdade, não é tão poucos, porque agora eu tenho falado mais. Mas esse início do Dunamis não foi apoiado por todo mundo, não. Quantas pessoas não disseram para mim que o Dunamis era um fogo de palha? Eu entendo, naturalmente, pessoas iriam chegar a essa conclusão ou pensariam isso porque era algo muito novo, era um ponto de interrogação. Mas pela vida nós lidamos com desafios, obstáculos e traumas. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu entendo a sua dor. Todos passamos por momentos onde somos desacreditados, mal interpretados e às vezes somos até prejudicados, mas existe algo dentro de nós falando, nós vamos cumprir esse mandato cultural. Então, acontece que um dia eu entendi que o exemplo que eu tive, ou melhor, o exemplo que eu não tive, não iria determinar como seria
a minha vida, o meu destino. Eu fui ensinado que Deus não desperdiça nada. Eu entendi que a minha dor não iria me parar. Ele ia reciclar a minha dor para ser energia propulsora rumo ao meu destino. Então eu entendi, decidi que eu não queria ser um líder apenas em potencial. Não, eu quero ser conhecido como uma pessoa que trabalhou para mudar o mundo, o teu mundo. Às vezes a gente fica pensando, o mundo, nossa, uma coisa tão grande. Não, mude o teu mundo, faça a tua diferença. E quando você decide, eu não vou me conformar com esse mundo em decadência, você então vai se preparar. Então a pergunta que eu faço hoje à noite para você, tá pronto? Pense um pouco sobre essas perguntas. Número 1. Quantas histórias de redenção nós não ouviremos? Quantas histórias de avivamento nós não ouviremos? Quantas vidas nós não veremos serem transformadas? Quantas notícias a mais nós leremos de suicídio, de depressão, de pessoas que desistiram? Quantas vezes mais nós leremos os noticiários e leremos péssimas e tristes notícias? Eu não sei você, mas eu não consigo conviver com essa possibilidade. Eu não consigo ficar parado, ficar simplesmente omisso. Então, eu imagino que você também, você que está assistindo essa aula, pode resolver esse problema agora. Você começa quebrando esse ciclo de omissão. Esse ciclo de omissão, você fala, eu rejeito na minha vida. Se você não se preparar, entenda uma coisa, se você não der um passo, se você não se capacitar, tudo vai permanecer do jeito que está. Então há algo dentro de mim que não vem de mim, eu creio que vem do Senhor, que é uma indignação santa por vermos essas estatísticas sendo transformadas. É o que Paulo diz lá em Romanos 12, do versículo 1 a 2, quando ele fala, não vos conformeis. Para pensar nisso. Não se conforme. E o que está vindo ao redor é tantas pessoas se conformando. Ah, mas o Brasil é assim mesmo. Ah, mas essa geração millennial é assim, a geração Z é assim. Ele diz, não vos conformeis com este mundo. Já é um mandamento de Deus. Você tem que estar sempre na contracultura. Aquele que não se conforma, ele se põe como oposição. Oposição a esses males que nós temos descritos aqui desde o início da aula. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então não é só você se posicionar como um anticonformista, mas você também se engajar num processo de transformação, de capacitação, de mudança de mentalidade. Ele fala aqui pela renovação da vossa mente. Para quê? Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E outra vez ainda eu te digo que há uma oportunidade no mercado de trabalho para você se posicionar, na sociedade para você se posicionar. Não só é o nosso dever e propósito, mas sendo honesto com você, ser um bom líder atrai consigo uma posição melhor no mercado de trabalho, uma remuneração melhor e oportunidades melhor de glorificar a Deus e testemunhar a tua fé. Sabe por qual razão? Como eu já te disse antes, eles estão desesperados para encontrarem os próximos gerentes, os próximos supervisores, os próximos CEOs e no fundo estão procurando alguém capaz e com ética e integridade para passarem o bastão da próxima geração. Então, o último ponto aqui, eu quero abordar um impacto que a sua omissão faz no mundo. Líderes renomados no mundo cristão, como Loren Cunningham, fundador de Jovens com uma Missão, e Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil, propuseram no passado, isso foi na década de 70, o entendimento de que a sociedade é organizada em 7 esferas diferentes de influência. Era uma estratégia missiológica. Esses dois gigantes de missões estão discutindo uma estratégia missiológica justamente para cumprirem a grande comissão. E essa é uma proposta interessante que até remete ao conceito de esferas de influência proposto pelo sociólogo inglês Anthony Giddens, que por sinal era um socialista, mas eles entenderam a estrutura societária, a estrutura de uma comunidade, e eles entenderam como então trazer o discipulado deles, nesse caso socialista. E também isso aqui já remete lá atrás, mesmo antes de Loren Cunningham e Bill Bright, aos ensinamentos e também à filosofia do teólogo e político holandês Abraham Kuyper, que era um cristão que chegou até a ser o primeiro-ministro da Holanda.
Então, nós aqui no Dunamis compartilhamos dessa visão de que no mundo existem 7 esferas de influência. Tá? De uma maneira geral, você vai olhar uma sociedade, seja no Ocidente, seja no Oriente, você vai ver ela dividida em 7 pilares, 7 esferas. A primeira sendo família ou o lar, a unidade básica da sociedade, a família. A segunda seria a religião, no Ocidente, a igreja cristã. Terceiro, educação, escolas, universidades, até a creche. Número 4, governo ou a política, toda a esfera pública. Tá? Número 5, a mídia ou os veículos de comunicação. Número 6, artes e entretenimento. Isso aí eu vou incluir até esportes, que são celebrações, a cultura. Essa aí é uma esfera por si só. E finalmente, economia, que significa negócios, comércio, ciência e até tecnologia. Então, a pergunta é: em qual dessas esferas é a sua área de atuação? Você é ou será um líder? E em qual esfera que você vai falar: essa é a minha esfera, meu campo missionário, é ali que eu vou influenciar, sendo sal da terra, luz do mundo, liderando, por exemplo, com competência, com integridade e com a manifestação do céu na terra. Porque talvez você, que nem eu, foi chamado para liderar uma igreja. Ou talvez você é como alguns outros irmãos que são chamados para o mercado de trabalho, para o mundo dos negócios, ou até como outros discípulos meus são chamados para política, para ser um vereador, para ser um deputado, até num cargo executivo. Eu não sei qual que é a tua esfera. Talvez seja um empreendedor, talvez seja na área da educação, dando aula, mas uma coisa eu sei: há uma esfera que faz sentido para você. Não é verdade? Porque Deus te criou para frutificar em algum lugar, e isso você vai frutificar melhor cada vez mais através de boa liderança. Então, seja pelas suas habilidades, seja pelo propósito do Senhor, você vai frutificar na esfera da sua vida. E a verdade é que, se você não faz o seu trabalho ou a sua esfera, o seu campo missionário, porque Deus está te chamando, você está diretamente impactando o propósito para o qual Deus chamou você, e se você não quer, uma outra pessoa. Porque você está ocupando. Pensa aqui comigo: se eu fosse chamado para ser um exímio cantor, que eu claramente não sou, tá, gente? Há também um impacto na economia da minha cidade, do meu país. Se alguém não está cumprindo o seu papel lá na economia ou mesmo no governo daquela cidade, eu seria diretamente impactado por isso. Então eu estou ocupando o espaço de alguém que deveria estar no meu lugar. Então tudo que fazemos impacta outras áreas da sociedade. Elas não são esferas isoladas, pelo contrário, elas se conversam, são interdependentes. Então algo que eu entendi também nessa caminhada é que eu não queria dormir no ponto. Eu não aceitei ser só mais um. Não quero me tornar um líder influente na esfera para o qual Deus me chamou. Não. Eu falo: Deus, eu quero ser tudo aquilo que o Senhor me chamou. Então pouco aceitei perder essa janela de oportunidade. Então hoje eu entendo que é muito importante que você discina qual é a esfera da minha atuação. Além de entender que existe uma urgência, uma oportunidade para que você se destaque na sociedade. Para você entender então o seu propósito, a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Anota aí, a primeira coisa que você tem que fazer: você precisa da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso paracletos, é o nosso ajudador. É ele que te guia em toda a verdade. Só ele pode te revelar com clareza qual caminho que você deve seguir. Então, por outro lado, ele pode já ter te revelado, mas você ainda não captou qual é a direção ou não agiu em cima do direcionamento dele. Por isso, hoje eu quero também te ajudar a entender onde, local, qual esfera que você vai liderar ou está liderando. Para você entender isso, 3 perguntas. Anota aí. Quais são os meus talentos? Quais são as aptidões naturais que eu tenho? Aquele dom inato que eu tenho. Isso já te indica qual esfera. Começa te indicando. Número 2. Quais são minhas habilidades ou as aptidões treinadas, os talentos adquiridos e refinados? Isso também vai te indicando para onde é que o Senhor quer te usar. E número 3, quais as áreas da minha vida em que o Senhor operou grandes feitos. O que eu estou falando aqui? De restauração, eu estou falando de restituição,
Porque normalmente o lugar da tua ferida é onde existe graça e cura para a unção que está sobre a tua vida. Deixa eu repetir. O lugar da tua ferida é onde, uma vez que Deus entra em cena, Ele traz uma graça e uma unção para você fluir a partir daquele lugar e impactar outras vidas. Então há diversas perguntas que você poderia fazer para entender qual é o desenho do Senhor para a minha história. Mas eu diria que essas 3 aqui eu considero assim bem importantes, para você conseguir entender e discernir o caminho por onde você deve iniciar. Então, a minha dica para você hoje é que você venha convergir as respostas das 3 perguntas, e na convergência você vai ter um pouco mais de clareza. E nós podemos falar aqui, eu poderia ficar aqui falando horas e horas sobre técnicas, estratégias, dicas de liderança, gestão, mas se tudo isso que eu te falei aqui não te levar a um lugar de amor pelo próximo, um zelo pelo chamado de Deus na tua vida, uma urgência pela nossa geração, pelo nosso país, pelo mundo, eu digo uma coisa, tua liderança ela precisa partir desse lugar para que ela venha a ser uma liderança que vai gerar frutos e frutos que permanecem. Então, o propósito de liderança, ele vem em formato de semente. Não vem pronto. Não vem pronto, gente. Quando você fala assim, eu quero começar, então você vai receber uma semente de liderança que você vai ter que desenvolver, tomar decisões, submeter ao processo de aprendizado, treinamento, e ninguém vai conseguir tomar essa decisão por você. Você que tem que tomar essa decisão. E quando você tomar essas decisões, pessoas serão impactadas pela tua decisão e não pela sua omissão. E o mundo precisa então de líderes sobrenaturais, líderes que são tratados pela obra do Espírito Santo, que trazem reforma, avivamento e reforma para a sociedade. Se você tentar fazer só na força do teu próprio braço, simplesmente porque você pensa, eu sou disciplinado, eu vou conseguir. Deixa eu dizer uma coisa, pode até conseguir alguns resultados e é bem provável que consiga, mas eu não acho que isso é sustentável. Nós vimos que não é suficiente tentar mudar o mundo apenas com boas intenções. Então nós chegamos à conclusão que o mundo precisa do que nós carregamos. A realidade está aqui. Então agora a pergunta que fica para você hoje à noite é: o que você vai fazer com isso? Então eu te convido a gente formar um grupo de pessoas que vão investir em se preparar para alavancar as suas carreiras, em termos de posição, de remuneração, de influência, de impacto, enquanto nós estamos trabalhando para solucionar justamente essa crise que nós abordamos hoje. Então, quarta-feira nós vamos continuar falando sobre isso tudo, mas especificamente sobre isso, nós vamos falar sobre o poder do líder. Esse será o nosso assunto principal, tá? Então, entender os tipos de poder de liderança, a gente vai abordar isso. Isso é essencial para a formação de um bom líder. Então, adiantando aqui um pouco do nosso conteúdo, você precisa saber que temos alguns tipos de poder, tá? Vou te dar aqui só um aperitivo. Temos aí o poder posicional, temos o poder coercitivo, o poder de referência, o poder carismático, o poder de conhecimento, o poder informacional ou de recompensa moral, finalmente, o poder de conexão. Sim, eu sei. Se aqui já apareceu bastante coisa, imagina quando formos a fundo em cada tipo de poder, entendendo como cada dinâmica aqui se aplica ao perfil do líder ideal que muda o mundo e alavanca a própria carreira. Isso é você. Então nós teremos estudos de caso na próxima aula, dicas práticas de preparo de liderança e muito conteúdo para você poder investir cada vez mais na sua liderança. Tudo bem? Então vamos orar para finalizarmos essa aula. Senhor Deus, eu quero te agradecer por cada aluno, eu quero te agradecer pelo exemplo de Jesus, o líder servo, o melhor líder que já passou por essa terra. E hoje, Pai, nós olhamos o exemplo de Jesus, olhamos também o mundo em que o Senhor nos põe para fazermos a diferença e dizemos que nós precisamos da graça de Cristo para sermos bons mordomos da liderança que o Senhor já nos incumbiu. Nos dá graça para expandir, crescer e cada vez mais termos boas obras para que o Senhor Deus receba toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma boa noite e até a próxima aula. Uau, que conteúdo poderoso que nós acabamos de receber aqui. Bons líderes processam tudo aquilo que recebem.
A prática que mais incentivamos aqui no Dunamis Movement é sempre ler as suas notas e processar aquilo que Deus falou com você e o que você aprendeu ao sair de uma aula ou de uma reunião. E antes de encerrarmos, eu quero que você faça isso. Separe 1 minuto para digitar aqui no chat dessa aula o seu maior insight e o que Deus mais falou com você. Não sei você, mas após essa aula eu estou saindo com uma indignação, um senso de urgência por aquilo que nós estamos vendo ao nosso redor e vivendo o mundo afora. Eu creio que Deus está nos levantando como aqueles que dizem não para as más notícias e estatísticas, ao contexto, e que se levantam para serem líderes saudáveis e efetivos que vão mudar o mundo. E para te incentivar a crescer ainda mais, vamos dar um presente para aqueles que têm coragem. Nós vamos sortear 3 combos com os nossos 3 principais livros de liderança para aqueles que postarem um print dessa live nos stories e estiverem inscritos na aula magna. O sorteio vai acontecer amanhã, às 10 da manhã, no Instagram da Faculdade Dunamis. Se você ainda não está inscrito nessa aula magna, clique aí no primeiro link da descrição do vídeo. E a nossa próxima aula será daqui a 2 dias, na quarta-feira. Nós continuaremos aprendendo ainda mais com o Theo Hayashi sobre liderança e gestão estratégica. Então eu espero você aqui na quarta-feira, às 8 da noite.